dá nome ao nosso coletivo, Tradição Viva. Então foi na década de 80, mas chegando próximo já dos anos 90, que eu tive contato com esse texto. Ao ter contato com o texto Tradição Viva, eu fui apresentado a uma África que me interessava. Essa África da tradição oral, essa África profunda que a gente costuma dizer, depois o irmão Mohamed vai poder explicar isso melhor, mas uma África que tratava de uma espiritualidade num outro nível, de uma palavra também num outro nível, que não era apenas esse aqui que a gente trata de imediato, mas algo que nos leva a outras camadas de compreensão e sentido da vida. Está tudo ali. Eu sempre disse isso até diante do coletivo, quando anuncio isso o tempo todo. Nesse texto, ele já diz o que é. Todos os outros textos de Amadou Hampâté-Bâ vão nos dar camadas mais aprofundadas, mas o que é, ele já diz aí. Ele tem uma parte do texto que ele vai dizer é a grande escola da vida, e que abriga todas as coisas. Então, quando a gente fala de ancestralidade, está dentro da tradição oral. Quando a gente fala de espiritualidade, está dentro da tradição oral. Corporeidade. E várias coisas que ele vai trazendo e apresentando a partir de um universo cultural que ele habita. Que é essa África do Oeste. E ele é muito rigoroso, é muito cuidadoso nisso em dizer: eu não falo de coisas que eu não vivi ou convivi. Eu só falo do que eu vivi e do que eu convivi e daquelas pessoas e daqueles grupos com os quais aprendi. Então ele foi um grande coletador, né, recolhedor de narrativas de povos que viviam na região onde ele nasce. E que ele circula ali por um tempo, até a juventude dele, mas sobretudo no Mali. Ele vai depois para a Costa do Marfim também, enterrado na Costa do Marfim. Mas muitos dos povos, Bambará, né, próprio povo dele, Fula ou Fulani, em francês, Peul, né, são as pessoas, são os grupos que ele vai dialogando, os Malinquê, e ele vai recolhendo essas narrativas. Em todas ele vai percebendo o mesmo sentido de vida, no qual ideias de comunidade, fraternidade, solidariedade eram muito vivas. E é isso que vai constituir para ele essa ideia, essa narrativa que vem, né, ancestralmente, ele vai recebendo. Ele também diz que eu não estou escrevendo a roda já está escrita. Eu estou anunciando aquilo que eu recebi, aquilo que aprendi. Não é meu, né? É um conhecimento ancestral do qual eu partilho e comungo, tendo a palavra como vetor principal. É isso que ele vai fazer. Quando nós olhamos para isso, estabelece uma conexão direta com o que Lucas está nos trazendo agora, com a educação. Educar para quê, para onde e por quê? É uma educação para a vida, para um sentido de vida em que só há existência, só há vida de fato quando há vida para todos. Nós, quando olhamos para essa narrativa e olhamos para o mundo da África Central, sobretudo o mundo banto, que são os primeiros escravizados que chegam aqui no Brasil, ainda no século XVI, então é a grande matriz cultural banto, pessoas que vieram onde hoje estão localizados o Congo, a República Democrática do Congo e Angola. Nós vamos ter aí uma palavra que ficou mais conhecida para nós de uns anos para cá e de uso cotidiano, o tal do Ubuntu, o ser sendo, somente sou quando o outro é. Isso está no princípio da tradição oral. Por isso que muitas vezes a gente pode pensar o Ubuntu como uma tradição oral da própria matriz banto, porque é exatamente o que diz Amadou Hampâté-Bâ. Quando a gente pensa esse vetor que eu somente sou quando o outro é, dentro dessa perspectiva da tradição oral, o que Amadou Hampâté-Bâ está dizendo para a gente, ele que nasceu em 1900 e morreu em 1991. Muito obrigado, Lucas. Muito boa noite a todos. Como ele já falou, meu nome é Abouaky Massicou Blaise, muito mais conhecido como Mohamed Yassin. Sou da Costa do Marfim, fiz letras lá em licenciatura em espanhol e vim para cá fazer o mestrado em literatura brasileira, onde conheci justamente o Mauro de Andrade, né, e o doutorado sobre o Macunaíma e Caídará do Amadou Hampâté-Bâ. Bom, como o professor Antônio colocou, realmente o Amadou Hampâté-Bâ, em 2007, quando chegou aqui, falar sobre ele
você falar para uma pessoa que não está entendendo nada. A pessoa não sabia quem era o Amador Patibá. 2007. Para mim isso era difícil de entender que ninguém conhecesse aqui, até no âmbito acadêmico, porque se fosse na rua tudo bem, mas no âmbito acadêmico ele ser desconhecido era coisa realmente que causa estranheza. Bom, o fato é que para a África em geral e para a África negra em particular, o Amador Patibá ele é uma sumidade. É importante que vocês saibam que entre os próprios intelectuais africanos, o Amador Patibá faz unanimidade. Isso é um ponto importante a saber. Outra coisa também que é importante saber é que para o Brasil, em primeiro lugar, interessa para o Brasil mesmo saber muito mais da África pré-colonial. Porque, até que eu saiba, como o professor Antônio colocou, o Brasil até 2003 só havia a questão da escravidão como horizonte com relação à África. Então, é preciso saber muito mais dessa África pré-colonial. E acontece que, se vocês querem saber sobre a África pré-colonial, essa África que a gente chama tradicional, apesar de ser uma tradição que é viva, porque para nós a tradição não é isso que algo retrasado, retrógrado, não. Então, se você quer saber mais sobre a tradição da África, um dos autores que você não tem como tirar da sua mesa é Amadou Patibá. Isso dito pelos próprios intelectuais africanos. Se você me falar do Cheikh Anta Diop, ele conheceu Amadou Patibá. Se você me falar de Léopold Sédar Senghor, ele conheceu Amadou Patibá. Aimé Césaire conheceu Amadou Patibá. Todos eles, Bubu Aba, todos eles conheceram Amadou Patibá. Porque ele tem, não só da produção dele, mas da própria vida dele, ele tem algo específico, que é que ele conseguiu fazer uma espécie de junção entre a tradição africana e essa modernidade, né, tipificada pela escola ocidental. Então, ele se formou na tradição africana. Ele, ao invés de usar a palavra formar, eu diria que ele se iniciou na tradição africana, em todos os aspectos que vocês podem imaginar. E depois ele foi para a escola ocidental. Então, também é importante a gente trazer o contexto da época dele. Uma época na qual o africano era desconsiderado. Uma época na qual, nos anos 30, 40, o africano era desdenhado. Você não é um ser humano que pode trazer alguma coisa para edificar o mundo. Então, em um contexto como esse, ele chega e ele escreve, na verdade, um dos objetivos da escrita do Amadou Patibá é também de mostrar para o mundo ocidental que a África tem algo a contribuir dentro da edificação da humanidade. Esse algo qual que é? Aí que vem a questão da palavra. Esse algo qual que é? Aí que é a questão de você entrar na esfera da espiritualidade. Porque, como ele mesmo sempre fala, você não vai conseguir entender a África enquanto você não levar em consideração a dimensão da crença. O africano, como diz ele, ele é fundamentalmente um ser crente. Isto para dizer o quê? Como o professor Antônio colocou, tirando todos os rótulos religiosos. Não tem nada a ver com a questão de cristianismo, islã, budismo. Não. Se você tirar tudo isso, o africano continua crente. Porque, como diz Amadou Patibá, por mais que você seja inteligente, filosófico, como que você quiser, mas você não pode dizer que foi você que criou esse céu que está aí.
Se não for você que criou esse céu, minimamente você tem que ser humilde para reconhecer que não foi você. Já que não foi você, bom, você tire as conclusões. Então, a partir daí, ele passa a produzir obras que hoje em dia são estudadas nas escolas, lá na África. O Kaidará, apesar de ser um texto iniciático de 90 páginas, mas o Kaidará ele entra no circuito escolar já no ensino médio. Mas para falar a verdade para vocês, o Kaidará ele é estudado mesmo de forma, vamos dizer, sistemática, só na universidade. Estamos falando de um texto de 90 páginas apenas. Um conto. Mas ele é estudado, de fato, na universidade. E qual faculdade? Filosofia. A faculdade de filosofia que estuda o Kaidará. Então, esse estudo do Kaidará se faz lá em vários aspectos, desde as questões de como se lidar com o poder, como se lidar com a questão do outro, como se lidar com a questão da mulher. Sobre a questão da mulher, então, o Manabateba traz uma série de contribuições sobre a forma como a África pré-colonial lidava com esse ser, que é a mulher. Preciso dizer esse ser porque muitas vezes, nas minhas conversas com os brasileiros, a gente passa a achar que a mulher é um ser como os outros. Não é, não. Ela não é. Se você chegou a pensar nisso, você tem que rever esse conceito. Porque, não por acaso, essa África, ela era uma África marcada pelo patriarcado. Não é por acaso. Porque se tem uma pessoa na qual você deve acreditar e deverá acreditar e tem que acreditar, é a sua mãe. Você pode duvidar de todas as pessoas que estão ao seu redor, do estilo de dizer assim, não, acho que essa pessoa não existe, estou inventando essa pessoa. Não, acho que tal árvore não existe. Mas você não pode duvidar do fato de que você nasceu. E você nasceu através de quem? De uma mãe. Então, essa África pré-colonial, essa África tradicional, é uma África que, em primeiro lugar, ela dignifica a mulher. Também é bom confessar para vocês que entre nós africanos lá, quer dizer, quando eu digo africano, eu estou falando do continente africano. Entre nós lá, é bom que vocês saibam que tem informações, tem questões de ordem antropológicas, psicológicas, até místicas que o Amadou Bateba traz para nós. Que a gente, tudo bem, eu sou aqui, né, do grande grupo Akan lá do Ghana, mas nós temos questões que nós descobrimos graças a ele. Questões que estão da ordem da tradição, que a gente descobre através do Amadou Bateba. Então, para dizer que ele é muito rico na sua produção cultural intelectual. A questão religiosa, como o mestre Antônio colocou, estamos falando de um cheque. O Amadou Bateba, ele é um cheque. Quando eu digo cheque, não estou me referindo à palavra como no sentido árabe, né, que o pessoal entende cheque uma pessoa extremamente rica, então de dinheiro. Não é isso. Quando se fala cheque, você está falando de uma pessoa espiritualmente, quer dizer, ele passou pela educação que a gente chama de tarbia. Tarbia é a educação, não vou dizer do espírito, mas é a educação da alma. É uma educação muito forte, é uma iniciação que leva anos e anos. Porque na verdade são pessoas que eles são iniciados, eu costumo dizer, são iniciados para detestar o dinheiro. O que eles amam mesmo é o ser humano. E como ele sempre dizia, você não pode completar essa dimensão espiritual e você ser uma pessoa intolerante ao outro. Se você tem um grão de intolerância ao outro, então quer dizer que você não chegou ainda. Você está muito longe.
Então, tudo isso transparece na obra dele. Então, para o Brasil de hoje, conhecer o Abouna Pateba seria, não vou dizer muito bom, maravilhoso. Porque ele traz uma outra forma de enxergar esse mesmo mundo que até então ele é visto pelos óculos da racionalidade. Mas o que nós temos atrás dessa racionalidade? A espiritualidade, mas ela precisa transitar também pela consciência humana. E aí que entra autores como o Cheikh Ahmadou Pateba. Então, a filha dele esteve aqui no Brasil, ela teve que viajar às pressas para a Costa do Marfim. A gente pede desculpas pelo público por ela não estar aqui, né? Mas para dizer que, mais do que nunca, o Brasil deverá e deve olhar para a África, sobretudo para esses escritores africanos, de uma forma muito diferente. Porque não é concebível que autores como Abouna Pateba sejam até hoje pouco conhecidos aqui no Brasil. Até porque essa produção deles pode mudar drasticamente a forma como se pensa o mundo, a forma como se vê as relações interhumanas. Porque o maior problema que o ser humano tem está numa palavra só: comunicação. É a palavra comunicação que é o grande problema do homem. Se você diz que a comunicação é o problema do homem, você está dizendo que o problema do homem é a boca dele. E se você está dizendo que o problema dele é a boca dele, você está dizendo que ele não tem tido cuidado com a língua dele. Porque o texto do Abouna Pateba diz que você deve fazer girar a sua língua 7 vezes antes de falar. Por que o número 7? O número 7, simplesmente porque nós temos 7 entradas, 7 orifícios na cabeça. Todos os orifícios duplos, né? Os olhos, os ouvidos, o nariz, menos um, a boca. Então, quando você deve dobrar a língua 7 vezes antes de falar, na verdade, você deve fazer o seguinte movimento. Você deve tratar as informações que você está vendo com os olhos. Você deve ser o exímio observador, mas ainda você não deve abrir a boca. Não é porque você viu que você deve falar. A mesma coisa acontece com os ouvidos. Não é porque você ouviu alguma coisa que logo na sequência você tem que começar a falar. Só depois de tratar essas informações todas, que aí sim você está habilitado a falar. Porque quando você vai esperar esse tempo, você saberá, eu vou dizer assim, você saberá usar a palavra da forma devida. Porque uma coisa é você falar bom dia, outra coisa é você falar bom dia. Você percebe? Então, tudo isso são elementos que fazem objetos de estudos dentro da escola tradicional africana. Na escola tradicional africana, tudo, como ele já falou, né? Tudo é objeto de aprendizagem. Você pode aprender com tudo. Aliás, você aprende lá com absolutamente tudo. Desde o próprio conto até os jogos, as brincadeiras, tudo isso ajuda para formar o indivíduo. Acho que eu vou parar por aqui, por enquanto, né? Continuar, pelo amor de Deus. Para, não, tá bom demais. Eu não queria nem que o senhor parasse. Alguém quer que ele continue, gente? Pode continuar. Autorizado, tá, mestre Antônio? Não, vamos, Antônio. Você quer fazer umas colocações aí? Penso que essa percepção da África, que nós estamos tendo a materialidade aqui, através do meu irmão, mestre Mohammed, é o que Ahmadou Pateba nos traz. Foi essa África que eu percebi lá em Tradição Viva. Esse é algo mais. E que comunga, né, com a questão que o Lucas nos traz dessa educação. Né? É óbvio, todos nós somos humanos, todos nós temos as nossas fragilidades, mas quando a gente é moldado para essa ideia, para essa percepção, que
dá uma outra dimensão da temporalidade das coisas, nós temos também um outro tempo de compreensão das coisas. Então, nós somos na vida, na existência, eternos aprendizes. Eu acho que o tempo todo, uma das coisas da escola, das escolas tradicionais pelas quais passa Madhû Patebhā, porque Madhû Patebhā reúne dentro dele, na pessoa dele, no mínimo 3 grandes escolas. A escola tradicional do próprio continente africano, essa África pré-colonial. Ele traz a presença do Islã no continente africano através da escola corânica, vinda pelas mãos dos Tidjani, né, que ele era um Tidjani, depois Mohammed pode explicar o que são os Tidjani, a Muridia, a Karidia, que são ordens do Islã místico, Suf, chamado Suf, na África. Ele era mestre nessa escola e ele passa pela escola ocidental. E ele, ao reunir essas 3 formações, ele consegue dialogar com esses 3 universos. Então, quando ele vai para a Europa, ele conhecia os textos da Europa. Quando ele fala para a África, ele conhece uma África que não é a pós-colonial ou no período colonial. Que, aliás, ele também era uma das pessoas que lutava pela autonomia e independência dos países africanos, porém sem armas. E ele conhece profundamente também todos os conflitos que estavam acontecendo ali e esse mundo, eu vou chamar espiritual, no qual ele dialoga, a partir da escola corânica, tudo aquilo também que ele já tinha de iniciações dentro do seu próprio universo cultural, que não era necessariamente o Islã, mas é o encontro dessas formas e expressões de vida e existência que lhe configuram, então, uma maturidade e uma amplitude de conhecimento bastante reconhecidas, que vão justificar, inclusive, né, a indicação dele para participar de projetos já dentro na Europa, mas iniciando-se no próprio continente africano, no qual ele reunia esse conjunto que faria o diferencial. Ele tem a capacidade de conversar com muitos mundos, coisa que não era tão simples. Né? Às vezes tinha lá os grandes mestres da escola corânica, os grandes mestres, mas que não tinham, eu tenho isso, mas falta aquilo. Ele não, ele reunia tudo isso. E ele colocou tudo isso num equilíbrio tão grande, né, na sua condição, né, de grande sábio, que ele conseguiu, de fato, criar convergências. Né? Até esses dias lá em Sergipe, acho que foi a Lorena mesmo que falou, do Nego Bispo. Quando o Nego Bispo fala de sermos, né, o fato de você confluir com outro rio não faz você deixar de ser o próprio rio. Só fica um rio maior, né? Mas você continua sendo o seu rio, o outro, que confluem. Então, a Madhû Patebhā faz essa confluência. É exatamente o que o Nego Bispo fala. Então, até isso também dialoga muito com o que agora o Lucas nos traz, né? Dessa oralidade no continente africano e como ela pode e tem muitas formas também na diáspora. Nesse processo da escravidão que trouxe várias dessas pessoas e desses saberes para cá. Veja, Nego Bispo não conversou com a Madhû Patebhā diretamente. Talvez tenha lido, mas Nego Bispo constrói essa narrativa a partir da sua experiência de quilombo. Ele nunca esconde isso. Sempre o Nego Bispo fez questão de dizer, tal como a Madhû Patebhā não é meu, é que vem, e eu dei corpo a isso. Ganhou forma no meu corpo e eu procurei a melhor maneira de trazer e expor. Mas não é um pensamento que é meu, ou seja, a ideia que a gente tem muito no Ocidente da individualidade do saber não é a lógica africana. É uma comunhão do saber em que eu não tenho direito, até pela ancestralidade, de dizer que é meu. Sim. Eu comungo com tudo isso. Eu comungo com tudo isso. Por isso, até uma dificuldade que a Madhû Patebhā até coloca quando ele vai começar a escrever. Como que eu vou escrever em pessoa, na minha pessoa, se é um conhecimento que é adquirido num universo tão amplo? Ele vai trabalhando com ele a escrita para
Hoje a gente tem a professora Leda Maria Martins, quando traz o conceito de oralitura, mas Muniz Sodré, Ney Lopes, tem vários autores que procuram trabalhar com essa chave. Ele vai encontrando uma maneira de dar, na escrita, aparecer a oralidade. E a oralidade é matriarcal. É a mãe. Nós, no Batuque de Umbigada, eu, Lorena, aqui, uma das coisas que nós aprendemos na nossa tradição constituída aqui no Brasil, a partir da matriz Banto, é que a primeira casa é o ventre materno. É aqui que nós ouvimos as primeiras falas, o primeiro tambor, o batimento cardíaco da mãe. Enquanto nós estamos nos formando pelo umbigo, o nosso primeiro canal de alimentação, quem nos dá de comer, quem dá forma a esse corpo que aqui está, é o feminino, é a mulher. Então, essa África é a mesma dessa que Mohammed está trazendo, né? Vindo do oeste africano, que a Madun Patebá nos traz. Então, esses saberes atravessaram o Oceano Atlântico. Essa maneira de pensar e de pensar essa temporalidade, para quem é do candomblé, seja em tempo, seja iroco, diferentes nações, é a mesma ideia de tempo. Um tempo que espera, esses números mágicos. Não é mágico, não, é mágico no sentido, posso dizer, Mohammed depois pode trazer isso com mais potência, ele é científico. Ele é científico. A África não é essa mística vazia. Ela é muito concreta na materialidade da corporeidade que nós temos. Ela não é algo... Não, é muito concreto, só que como não perdeu essa dimensão, é essa África pré-colonial que nós mantemos aqui através de muitas práticas do universo cultural, assim chamado afro-brasileiro ou afro-indígena brasileiro. Porque quando esse africano chegou aqui, ele encontrou no universo indígena muitos pontos de semelhança. Por que a gente cultua caboclo no candomblé? Por que tem caboclo na Umbanda? É o culto ao ancestral da terra. Quem nos recebeu aqui, quem nos acolheu aqui, quem nos ensinou a comer aqui. Como não vou agradecer esse ser da terra? Então esse culto ancestral, ele também aparece com essa potência como gratidão. Né? Mohammed falou de comunicação, essa gratidão. Então para mim existir, quantos precisaram existir antes de mim? A gente fala dessa África matriarcal, quando a gente joga hoje para a ciência ocidental, quando se vai fazer um teste genético, muita gente já fez para descobrir as origens, é feito pelo DNA. Qual DNA? O principal usado, né? O mitocondrial, encontrado com mais potência no corpo de quem? Da mulher. Então, veja, nada é solto, não é fantasia, não é algo fora, abstrato demais, não, é muito concreto, é muito palpável. Tem corpo. Então, quando fala no candomblé queto, né, Bará Exu, né, o Exu do corpo, quando Jesus Cristo é anunciado, vejam, olha o que eu vou falar aqui, Jesus é muito mais africano do que europeu. A gente não pode esquecer dessa chave. O cristianismo foi acomodado e vendido e transposto para a gente como uma narrativa europeia. Jesus foi, segundo a narrativa do próprio texto, vai se esconder no Egito. José, no Antigo Testamento, vendido pelos irmãos, Egito. Quando os irmãos vão procurar bens, porque estavam com dificuldades em suas terras, e vão até o Egito, nem imaginavam que o irmão tinha sobrevivido, ele morreu. Não. Quando vão negociar, não reconhecem com quem eles estão falando, era o irmão deles. Era José o responsável. Egito é África. Quando a gente cruza isso, nessas temporalidades, com outro grande intelectual, que foi falado lá no encontro da Beáfrica, inclusive uma conferência maravilhosa do professor Mahamoud Sarr, da Universidade Sheikh Anta Diop, no Senegal. Quem já falava isso? Sheikh Anta Diop. Comprovando que o Egito é negro. Então, quando
A ideia do cristianismo, eu vou ser breve aqui, chega no continente africano, a ideia do verbo se fez carne, a palavra toma corpo, faz todo sentido. Não havia nada de estranho nisso. Nem na matriz banto e nem na matriz da costa ocidental africana. Estava lá, eles já falavam isso. Não tem novidade nenhuma. Então isso só para dizer que essa espiritualidade, ela está muito próxima da gente. A gente só precisa mexer na chave de leitura. Na percepção do que a gente está vendo, daquilo que nos querem vender. A África Banto, parece que muitos bantos, quando chegaram aqui, eles já conheciam o cristianismo. Com essa chave interpretativa. Tudo isso para dizer e devolver aqui para o Lucas e para o Mohammed, para dizer que o Islã, ele é muito vivo na África. A gente pensa no Islã e pensa no mundo árabe. Não. E às vezes a gente acha que o Islã chega lá só pela força, porque é isso também que é vendido. A islamofobia também vende isso pra gente. Os caras terroristas, não, sunita é uma coisa, xiita é outra. Não, tem muitas chaves. O Islã na costa ocidental africana, a gente fala isso no livro, ele se desenvolve no diálogo com as espiritualidades locais. Se vocês conhecerem um Olof, um muçulmano da etnia Olof do Senegal, vocês vão perceber isso. Ele tem várias chaves da espiritualidade africana ali, latentes no seu corpo. Ele não deixa de ser muçulmano, mas é outro Islã. Que Islã é esse? Acho que é um pouco disso, né? O que eu acho interessante, né, pegando o gancho do que os dois falaram, eu me reconheço muito, principalmente a gente tem 3 textos, né, no Brasil, em português, não necessariamente português brasileiro, que é a tradição viva, que o senhor falou que está lá na História Geral da África, da Unesco, a noção de pessoa na África Negra, né, e o Menino Fumo, o Colé, o Menino Fumo, que é a autobiografia do uma parte dela. É uma parte, né? E o Kaidará, por exemplo, a gente não tem ele traduzido efetivamente no ramo editorial. Mas com esses 3 textos, a importância, né, o senhor está trazendo a importância da 10.639, a importância da palavra. Quando eu tenho contato com esses textos, eu identifico a importância da identidade nessa perspectiva afro-indígena. Eu, né, sou de uma família nordestina, meu pai está aqui, nós somos a 3ª geração na aldeados da etnia Chucuru Cariri e Cariri Chocó, do sertão da Alagoas. E, obviamente, né, que com essa miscigenação a gente tem os indígenas negros, né, os indígenas do Nordeste, mas também a descendência africana. Então, quando a gente lê a tradição viva e ali está falando sobre respeito à palavra e fidelidade ao que lhe foi contado, né? No caso, está falando de uma casta específica que são os griots, né? E propriamente a gente também tem a força da palavra indígena aqui também, né? As etnias indígenas têm esse passe da historicidade de geração para geração. Então, quando eu tenho contato com essas obras, eu me sinto muito pertencido. Por isso que a importância da tradução do Amador Patevá para o português. Para a gente se reencontrar com a nossa gênese da diáspora e se reconectar com a Terra-mãe, né? Com a questão mitocondrial. Estou falando isso para falar um pouco mais também do coletivo, a tradução do Amador Patevá, que nasce de uma negação e de uma autoafirmação. Não tem aquele poema que diz, né? Me chamaram negro, né? Vitória Santa Cruz, se não me engano. Me chamaram de burro. Eu estava acabado de ingressar no doutorado e a universidade, da maneira como ela está construída, ela nos faz crer que a gente é incapaz, né? Nós não somos, nós não nascemos, não fomos feitos e não somos aceitos na universidade, né? Enquanto sujeitos afrodiaspóricos, periféricos, LGBTQIA+. E dessas microviolências que eu sofri foram de me dizerem que você estuda negritude e filosofia negra no Brasil e você não conhece Sheikh Amador Patevá, você é burro. Aí eu estou mexendo na biblioteca do meu pai, acho lá o volume da História Geral da África e vejo Amador Patevá. Eu falei, eita, olha, vamos ver se eu sou um pouquinho burro mais. Aí fui ler, eu falei, eu acho que essa agressão valeu de alguma coisa. Aí a Vitória Santa Cruz fala isso, me chamaram negro, então burro.
assumir esse lugar de burro e foi estudar um pouco mais. Porque, inclusive, o senhor diz, perdão, no livro, na sua tese, que o próprio Amador Patebá vai trazer um conceito de África, a África profunda, antiga, que a gente traduz aqui, a gente conhece no conhecimento ocidental, que foi Sócrates, o só sei que nada sei. Sim. O Patebá vai dizer nos ensinamentos do Kaidará que quanto mais você identifica que sabe e que não sabe, mais conhecimento você tem a obter. Mais alguma coisa mais ou menos assim. Ele fala, você vai saber quando souber que não sabe e que esperará para saber. Olha só. E a gente preso a essa educação colonizada que nos faz entender que o conhecimento foi gerado em Grécia. E o senhor também na sua dissertação vai falar, né, que existem estudos que vão, principalmente o Sheikh Anta Diop, que o Império Greco-Romano vai beber lá na fonte do Egito, na tradição quemética, vai estudar, vai aprender um pouco para depois ir formular suas concepções, mas todas bebidas na tradição africana, né? Isso não é dito, por isso a importância da gente trazer uma do patamar. Bom, então eu como burro, resolvi investigar e continuo sendo burro, eu acho que só umas 4 gerações para chegar no nível de algum conhecimento, e isso não estou querendo biscoito, como dizem na linguagem de hoje. Eu comecei a pesquisar pessoas que estudavam Amador Patebá. E, óbvio, que encontrei poucas pessoas, mas as necessárias. Então, eu queria que vocês, os que estão presentes, dessem uma salva de palmas até para incentivo desse coletivo, que ele continue cada vez mais forte. A cada nome que eu vou falar, que é primeiramente pelos mais velhos, mestre Antônio Filogênio de Paula Júnior, o apoio coletivo, é o nosso ancião, é aqui a gente pede conselho e aqui nos acalma, o mestre Mohamed, e assim, que é também nosso conselheiro, né? Lorena Faria, doutora em literatura pela Universidade Federal de Uberlândia, Maiara Matos Marinho, uma das tradutoras dos contos iniciáticos, né? Contos iniciáticos, não, perdão, dos contos, né? Daiane Teixeira, nossa doutorada, estuda na arquitetura também, mulherismo. E o que é, para mim, assim, e não estou puxando o saco, que eu considero a espinha dorsal de toda essa junção filosófica que a gente tem aqui, que é uma pessoa que, óbvio, não nasceu numa casta, porque ele nasceu no Brasil, mas ele traz na veia, talvez ancestralmente, a capacidade de contar histórias, que é o professor Carlos. A gente não tem presente aqui, mas ela faz parte, mesmo que ela não queira, que é uma das pessoas que apresentou todas essas pessoas que eu estou falando a mim e me deu a ideia de coletivizarmos, que é a professora Elmara Maciel dos Santos, por favor. Uma sacerdotisa também, do IAMIFA, professora, pós-doutorada, que estuda há muito tempo o Patebá. Então eu faço questão de fazer isso, né, porque olha a nossa capacidade de ressignificar. E não se trata de titulação, né, mestre? Esse grupo não está reunido em busca de titulação, porque senão a gente reproduziria a violência que a academia ocidental constituiu, né? Se trata de competência, de olhar para si mesmo, de buscar informações e se reconhecer, porque nos tiraram essa capacidade de nos reconhecer, né? A gente nasce sem essa capacidade porque é isso que a colônia quer. Mestre, eu passo para as últimas palavras aqui, para que o senhor possa falar um pouco disso também para a gente, esse auto-reconhecimento, essa força do que traz os contos. Fala um pouco mais do coletivo. Falar um pouco mais do coletivo? O senhor quer falar, por favor? Você fala. Eu falo? Olha, você... Qual o seu nome, por favor? Abdul, você me botou numa fogueira, né, cara? São 8 pessoas, você falou para eu falar, cara, brincadeira. O coletivo Tradição Viva, ele tem a intenção de, primeiro nós nos conhecemos, as nossas pesquisas, né? Acompanhamos o processo do Carlos que se formou, a Daiane está aí fazendo traduções, tem inclusive um perfil no Instagram, ela e o Carlos, que estão fazendo cursos aí do Patebá, né? Já estão fazendo a propaganda, vocês fiquem atentos. Acho que é Cigen, né? O seu... @si SY underline Digem JIGEEM. Vocês colocam Daiane Teixeira, também acho que chama, né? Chama. Ou o coletivo
O próprio coletivo, a Patebá, tá lá no Instagram. Patebá _. Isso, e lá no perfil do Instagram tá o arroba de cada participante, né? A nossa intenção é buscar conhecer os textos do Patebá. A gente tem 2 professores, né? Costa Marfinense, assim, o Gentílico Costa Marfinense, que tem a segunda língua, o francês, e a professora Mayara Matos, que é formada em letras, tradução francês, né? Os demais também falam francês, mas assim, que já traduziram, né? Então, se você buscar, se o senhor buscar na internet a dissertação da Mayara Matos, já vai ter os contos traduzidos lá, e o doutorado que vai estar aqui no livro que vai ser vendido aqui na saída, do professor Mohamed com o professor Mestre Antônio, já tem lá algumas coisas do Kaidará, que é uma comparativa com o Macunaíma, né? Enfim, a nossa ideia é produzir materiais que eles sejam transformados, talvez PROAC, aquela lei que os livros vão para a escola, a ponto de influenciar a prática da 10639 na sala de aula, né? Então esse é o coletivo, essa é a nossa... E viver se conhecendo e se reconhecendo. Mestre, por favor. Já entendeu? Bom, dentro daquilo que foi dito, só se for falar para reforçar mais alguns pontos aí, o professor Antônio colocou a questão da tijania, né, da cadria, da melodia, e realmente o Amadou Patebá era uma referência também dentro da própria religião. Essa questão da religiosidade do Amadou Patebá me leva justamente a falar sobre a forma como o brasileiro, de modo geral, deve olhar para o Islã. Eu sei de tudo aquilo que a mídia vem julgando em cima da questão do Islã. Bom, também o que a mídia diz, nem tudo também é mentira, é verdade. O cara está se explodindo lá, é verdade. Então, é importante reconhecer também esse fato, né? Por outro lado, é verdade que a comunidade árabe ela tem esse poder financeiro e tal. E a maior prova disso é que quando a gente usa a palavra cheque, a gente pensa nesses, né, árabes aí. Isso tudo acaba obliterando, isso tudo acaba jogando um pano sobre uma contribuição que os africanos fizeram para o Brasil, que é de ter trazido para o Brasil o Islã. O Islã está no Brasil não pelo fato dos árabes. O Islã está no Brasil pelo fato dos africanos. Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que será? Por que será que eles adotaram essa religião? Porque enquanto você não responder essa pergunta, muitas coisas não vão fazer sentido. Então, quando você for entender essas perguntas, você vai se deparar com autores, minimamente autores como o Sheikh Amadou Patebá. E aí você vai passar a entender que a religião muçulmana ela tem vários níveis. 3, para falar a verdade. O primeiro, que a gente chama de Islã. O segundo, que chamamos de Iman. E o terceiro, que é Ihsan. O último, que é Ihsan, ele é considerado como a excelência. Excelência em tudo. Ele é um dos níveis espirituais mais difíceis de você alcançar. E quando você, dentro dessas confrarias, Tijania, Muridia, Qadria, quando você é chamado de cheque, justamente é porque você conseguiu completar, né, esse último nível da excelência. Isso significa dizer que o Islã que chegou aqui, ele é decorrente dessa forma de conceber a viagem espiritual. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de querer desdenhar em absoluto daquilo que é Islã. Porque como os nossos pais lá dizem, né, os anciões, eles dizem assim, que se nós tivéssemos conhecido a pessoa árabe antes do Islã, nós não teríamos tornado muçulmanos. Isso significa dizer que há uma distinção, uma separação nítida que se faz entre aquilo que é cultura árabe e aquilo que é cultura muçulmana.
E aí, só a partir disso que você consegue entender porque será que nessa região toda da África Ocidental, por exemplo, nós temos famílias, a gente vive na maior tranquilidade. O Senegal, por exemplo. O Senegal é um dos maiores exemplos disso. Por que é um dos maiores? Porque aí a coisa mexe com o nível mais alto de uma nação, que é a presidência. O Senegal foi governado por mais de 20 anos por um católico. O Léopold Sédar Senghor, ele é católico praticante. Ele governou um país de mais de 90% da população que é muçulmana. Cadê o problema? Cadê o problema? A questão aqui não é de ordem verdadeiramente religiosa. Quando os problemas se colocam, com toda certeza absoluta, você vai ter questões de origem financeira, interesses geoestratégicos, políticos, enfim. Mas se a coisa é verdadeiramente religiosa, não é. É por isso que você tem esse caso, por exemplo, do Senegal. Mas isso pode ser transferido em todos os outros países, nas células, nas famílias. Uma mesma família pode ter o irmão que é muçulmano, a irmã que é católico, outro que é ateu, e por aí vai. A gente vive porque o próprio Islã, justamente, ele traz essa questão da tolerância. Você não pode dizer que você é muçulmano, quer dizer, no sentido completo da palavra, e você ser intolerante. Isso seria contrário ao próprio Islã. Então, é importante que a gente deixe isso um pouco mais claro, né? Para a gente poder discutir melhor sobre essas questões. Voltando na questão da mulher, porque essa palavra tem sido bastante recorrente nesses últimos anos, e também é justo isso. A África pré-colonial, quer dizer, até a África de hoje, porque ainda hoje nós temos essa forma de pensar a mulher, de considerar a mãe. Ela, falei agora há pouco, dignifica a mulher simplesmente porque ela considera a mulher como um ser superior ao homem. Essa África pré-colonial, ela considera a mulher como um ser superior ao homem. Simplesmente partindo de um dado básico que o Sheikh Ahmad Badiba traz, ele fala o seguinte: o homem é 9, mas a mulher é 11. Quando a mulher se torna mãe, ela vira 11. O homem, ele pode fazer o que ele quiser, ele só ficará no 9, que também é especial, o 9. Mas a mulher é 11. Não tem como ele, sendo homem, virar 11. Não tem. Porque quando eu falei agora há pouco dos 7, né? Das 7 entradas que nós temos na cabeça, a isso você tem que acrescentar, adicionar os 2 exutórios que nós temos. Aí chega no 9. Só que a mulher chega no 11, porque quando ela ganha o nenê, se abrem os 2 orifícios do peito. Aí ela chega no 11. Não é? Só que esse 11, ele é poderosíssimo. Esse 11 não é qualquer um, não. Vocês podem até perguntar, entrar na internet agora há pouco para fazer pesquisas aí, para ver o número 11, não sei o que. Vocês vão ver o que vocês vão ter de enxurrada de questões que eles vão colocar como um número muito especial. Um número, ele é muito diferente. Muito diferente. Tão diferente que, como a filha, né, o que a Tu estava me explicando, ela falou que o 11, isso ela falou para mim, foi anteontem. Ela falou para mim que o Amadou Padeba ensinou para ela que o 11, ele é a representação, porque você escreve 11 assim, né? Ele fala que o 11 é a representação de Deus diante da criatura. Isso tem o 11. Então, ele não é um número
qualquer. E apenas a mulher chega nisso. E vocês têm um ditado aqui no Brasil que fala que praga de mãe é alguma coisa que pega, não é? Não é isso? Mas pode parecer uma simples fala, mas é verdade. Sim, é verdade mesmo. Por que será que pega? Pega porque ela é verdade. Esse que é o problema. Ela é verdade. O ser humano, se a gente for pensar bem, o ser humano nessa vida aí, ele está à procura da verdade. Ele está à procura da verdade. É por isso que na África tradicional você não pode desdenhar da sua mãe. Estava lendo o texto onde a Modoba estava dizendo que na cultura africana você pode brincar, até xingar, mas nunca dos nunca, como diz o Machado de Assis, nunca dos nunca você vai xingar a mãe, insultar a mãe. Na África pré-colonial, isso não se faz, de forma alguma. Você está procurando a benção dela e não a maldição dela. Toma cuidado. Eu digo petit bodiel, né, mano? Então eu vou encerrar por aqui, se tiver perguntas, né? Eu acho que esse é o momento que a gente passa para a pergunta de vocês. Na hora da tradução. E nisso a gente chega também na literatura, né, que ela está aí para trazer diferentes culturas e formas de pensar, constrói e desconstrói ideologias, né, forma identidades, mas também tem o lado ambíguo da literatura. Porque, por outro lado, existe um cânone literário, que é definido geralmente pela Europa, né, e a literatura dita mais marginalizada, né, que geralmente é brasileira, as africanas. Então, a literatura serve tanto para agregar, mas também, às vezes, ela bota desnivela, né, as próprias culturas, né, traz mais diferença mesmo entre as culturas, como se uma fosse inferior à outra, o que não é verdade, né? E o Mali, então, né, que é de onde o Amadou Kateba vem, foi uma colônia, virou colônia francesa em 1855 e ficou independente em 1960. Em 2012, tinha mais de 35 línguas e cerca de 6 etnias, né, Bambara, Senuf, Soninke e Fulas, e nisso, então, já tinha a língua francesa como oficial. Então, já tinha várias contradições também com relação a isso, porque ao mesmo tempo que a língua francesa pôde estabelecer uma comunicação entre os diferentes povos, de línguas diferentes, era uma língua imposta, né? Era a língua do colonizador. E o Ampateba fala que o idioma francês é um instrumento pessoal de comunicação entre as etnias, que não falavam a mesma língua e também como porta de acesso ao mundo exterior. Mas isso com a condição de manter vivas as línguas locais, porque eram os veículos da cultura e da identidade deles. Então, como fazer com essa literatura africana em língua francesa? Então, existem escritores que escolhem escrever na língua do colonizador, né? Então, divulga a própria cultura com a língua do colonizador e também questiona a própria colonização usando a língua do colonizador. E também é possível subverter essa língua do colonizador, né, criando neologismos. Ou também é possível escrever no próprio idioma autóctone e aí fica ali para o próprio povo, né? Então existem várias possibilidades de escritas dependendo da língua que você escolhe. O próprio Ampateba escolhe escrever em francês, né? Geralmente é um francês mais culto, para um público francófono mais letrado, elitizado, mas seria como forma de divulgar a própria cultura. Mas ele deixa as palavras em full, então tem marcas do estrangeiro da cultura do Ampateba nos textos também. O Ampateba fala, né, que a tradição oral é a grande escola da vida, né, que a gente falou já ontem e hoje, né, sobre a oralidade, que vem antes da escrita, mas quando o Ampateba também registra na escrita, né, que veio junto, né, com a colonização, contribuiu para a construção dessa memória coletiva, então ajudou, né, esse registro da oralidade, porque também ia se perder no tempo. Então, tanto os africanos quanto os americanos, né, nós tivemos que nos adaptar ao que vinha de fora, né, aos colonizadores, para a gente poder se expressar, para poderem se expressar e não se apagar. Então, teve que usar tudo isso que os colonizadores trouxeram como instrumento de luta, assim, né, para não serem apagados, totalmente, pelo menos. O Amadou, ele vem de uma família Fula, um povo de pastores nômades. O pai e a mãe eram Fulas, e o segundo marido da mãe, Tricolor, nasceu no Mali, morreu na Costa do Marfim e sempre conviveu com diversas etnias, né? Desde pequeno ele ouvia muitos contos de griots e sempre teve um dom natural de contar histórias. E quando ele escreveu o Anculéu, né, que a Day também citou bastante, foi considerado um projeto autobiográfico na língua do próprio colonizador, né, em francês.
e que representou a maior história assim, do povo, que associava ao mesmo tempo os próprios relatos da infância dele, da adolescência, que virou uma autobiografia comum assim, dele e do próprio povo dele. O Amadou Pateba, ele trabalhou no governo também até 1942, começou a trabalhar no Instituto Francês da África Negra, né, IFAM, e lá ele pôde coletar também vários contos e fazer viagens e registrar toda essa história, né, da África. E ele foi membro do Conselho Executivo da Unesco, de 1962 a 1970, e lá ele também trouxe a importância de registrar essa tradição oral africana, porque os últimos tradicionalistas, que são os grandes conhecedores de várias áreas, estão morrendo. E é daí que vem a célebre frase dele, né, na África, cada vez que um ancião morre, é uma biblioteca que tem. E na Unesco também foi quando ele contou um dos contos que o Carlos, né, conta, que eu traduzi, que é o conto da lagartixa, que em 1969 tinha um conflito árabe-israelense, e ele contou esse conto de forma resumida, né, para explicar para conscientizar as pessoas sobre os potenciais perigos dessa situação. Então ele usava esses contos esse conto africano tem todos, né? Tem a função social de divertir e ensinar, né? Que o Pateba falava, então ao mesmo tempo fútil, útil e instrutivo. Então serve também para repreender de uma forma gentil, serve para elogiar, então os contos realmente são usados em vários momentos, né? Na sociedade africana. E além disso eles também têm as próprias fórmulas e ritmos, né? A rima, porque contar é uma arte sagrada. Além de que todo conto é mais ou menos iniciático, né? Porque sempre tem alguma coisa a ensinar nós mesmos. Cada personagem do conto tem uma correspondência na gente mesmo, né? Como se a gente, quando entra no conto, entra dentro da gente mesmo e vê um próprio espelho da nossa imagem. Então a gente também vai se descobrindo dentro dos contos. Geralmente os contos são parecidos também com alguns ocidentais, tem personagens, né, bons, clímax, resolução do conflito, final feliz, ensinamento, né, porque é didático. E usa-se também gestos e expressões, tem ritmo, rima. E o Pateba fala isso, né, que os contos eram usados também para instruir brincando, né, que era um grande princípio dos antigos mestres marineses. No caso desse livro específico, que eu peguei esses 3 contos, eles vinham de várias origens, esses daí 2 eram de origem fula e o terceiro não se sabe bem. O primeiro conto, que é da menina da máscara de madeira, fala sobre não julgar as aparências, né? Mostra como a gente às vezes precisa fazer longas viagens para não encontrar algo que estava perto da gente, ou até mesmo dentro, que é a própria espiritualidade. O Pastor Corcunda Corcunda, que é uma narrativa de aventuras que mostra humildade e paciência, porque o herói, né, o protagonista, ele tem um grande domínio de si próprio, né, esperando que as coisas se resolvam naturalmente, que é uma qualidade de caráter muito estimada na África também. E também fala sobre não julgar pelas aparências. E da lagartixa, né, que não se sabe exatamente a origem, ele é um pouco mais genérico e fala sobre como uma pequena briga, a gente não pode ignorar uma pequena briga, porque ela pode virar algo muito gigante, como uma guerra. Então, isso tudo da literatura dos contos entra a tradução também como mediação então, cultural, né, que ela vai fazer ligar conhecimentos, povos, culturas, traz novos aprendizados. Pela questão do Brasil e da África terem, né, muitos aspectos culturais e históricos parecidos, então fazia muito sentido, né, trazer o Pateba para o Brasil, que é o que a gente está fazendo. E o brasileiro, quando conhece esse outro que vem, pode se reconhecer de uma nova forma. E essa literatura oral marinesa, né, trazendo o Pateba, pode trazer um sentimento de identificação, de identidade, reforçar, né, ou fazer ganhar uma autoestima. Então, tem a literatura e a tradução literária tem esse poder, né, para consolidar, reforçar identidades, para preservar e passar para frente, né, os pertencimentos e conectar as comunidades futuras. E aí a tradução, a gente precisa sempre estar pensando nisso, né, quais estratégias tradutórias, né, para conseguir fazer esse diálogo simétrico entre as culturas, para trazer esse outro estrangeiro ao leitor sem apagar ele ou sem exotizar.